Faça uma berinjela daquelas. Eu tava com muita vontade de comer uma berinjela, que eu fatio ela bem fatiadazinha, né? Dou aquela fatiada. E aí eu passo no ovo mexido e coloco ali com que é o nome, minha gente? Farinha de rosca, mas de pão, sabe? Muito gostoso que eu faço lá em casa e geralmente eu uso o pão que, por exemplo, aquele pão que eu comprei muito pão pra dentro de casa e eu mesmo ralo aquele pãozinho, preparo aquele pãozinho, às vezes eu trituro ele para que ele vire uma farinhazinha maravilhosa e preparo minha berinjela. Eu particularmente adoro, gente, muito gostoso, tava com saudade. Muito bom. E tem gente que adora uma berinjela também só na água. Você coloca na água, não sei nem se isso é certo, tô aqui com um profissional, nutricionista, mas são dicas. Não sei se você toma todas elas. Se toma, presta atenção, cuidado, procura um profissional. Bom, gente, nós vamos conversar agora com o Paulo Martins, ele que é nutricionista, e nós vamos falar de hormônio do estresse. Já ouviu falar, Ed? Hormônio do estresse, meu filho. Pois é. Conheça as opções de consumo para você reduzir as taxas do teu cortisol. Primeiro a gente vai ter que explicar para quem está em casa, porque tem gente que não sabe. Né? Qual é o benefício aí desse cortisol, conhecido como hormônio do estresse? Será que se você consumir, ele realmente vai reduzir as taxas de cortisol? Se você, na verdade, trouxer aí essas maravilhas para você? Não sei, gente. Bora ver aí, porque esse hormônio do estresse aí, ninguém quer. Ninguém quer estresse. Mas eu fiquei sabendo que esse tipo de estresse, algumas pessoas estão segurando ele, mas tem gente que precisa de um cortisol para acordar, né? Acordar, né? Exatamente. Tem gente que está muito parado. E as pessoas veem o hormônio do estresse, por exemplo, cortisol, como algo ruim, mas não é. Eita. E, por exemplo, ele serve para nos manter em alerta, ele deixa mais ativo. Agora, ele não precisa estar alto demais e nem baixo demais, ele precisa estar regulado. As pessoas precisam entender, na verdade, o que é esse hormônio do estresse e precisam entender qual é o papel do cortisol. Eu quero falar cortisol o tempo todo, mas é cortisol. Que venha trazer benefícios pra gente. Porque assim, quando a gente ouve falar em estresse, de tantas pessoas falarem estresse, as pessoas às vezes confundem. Você nem pode estar desanimado, né? Você não pode estar paradão, como você também não pode estar exageradão. 220. Não pode também. Mas você precisa estar esse meio termo. E às vezes há uma necessidade de dar uma mexida, né? E aí, é essa hora que tudo acontece. A gente trouxe uma tabelinha junto com você, né, Paulo? Isso, tá no meu perfil. Tá no perfil dele para diminuir esse cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí vem o que você diz que é para consumir e vem o que você diz que é para evitar, né? E aí a gente também tem que primeiro saber como é que tá esse meu corpo, como é que está essa vanusa. Porque assim, tem gente que quer fazer as dicas, quer aproveitar as dicas, mas nem sabe como tá. Para quem está em casa nos assistindo, vamos entender o que é esse hormônio cortisol. Bora lá. Ele é produzido pelas glândulas suprarrenais. Ou seja, ele é liberado pelo corpo quando eu estou ali fazendo alguma atividade, caminhando, me exercitando, eu estou treinando. Só que ele precisa, nós precisamos desse hormônio, por exemplo, ele tem impactos positivos, controla a pressão arterial, o controle glicêmico, o açúcar no sangue, serve também como ajuda no sistema imunológico. Agora, quando ele está alto demais, já é um problema. Pode trazer problemas cardiovasculares, problemas neurais, psíquicos, e tem pessoas que desenvolvem problemas intestinais também. Como é que a gente vai descobrir, como é que a gente vai chegar a essa conclusão? Qual é o primeiro passo que essa pessoa tem que dar? Primeiro passo, tem um estudo publicado pela Fiocruz que 72% dos brasileiros, olha só, não dorme direito. 72%. Isso influencia. O sono desregulado. Primeira coisa, você não dorme direito, de 6 a 8 horas de sono é o ideal. Tem gente que tira 3, 4 horas. Então é aquela história, a pessoa passa a noite todinha, imagina que está fazendo um benefício grande. Sabe o que eu ouvi essa semana passada de um amigo meu? Ele dizendo o seguinte, olha, é para dormir 6 horas? Eu estou dormindo 6 horas, mas como é que está essa qualidade do seu sono? Porque assim, como você está dormindo?
Porque isso é preocupante também. Tem pessoas que estão escolhendo horários para dormir, mas não estão se alimentando direito, não estão se cuidando direito, não estão fazendo exercícios físicos e acham que estão fazendo algo de bom. Não, disseram que é para dormir 6 horas, até 8 horas é o suficiente. Mas como está a qualidade desse sono? Porque o sono também tem qualidade, né? Exatamente. Se você dorme 6 a 8 horas, mas você acorda 5 vezes durante a noite. Não é aquele, não tá bem. Não é aquele sono profundo. Então, até isso influencia. É uma ilusão, né? Uma ilusão. Na verdade, você não está dormindo 6 horas. Não está dormindo 6 horas. Se você está acordando, está percebendo? Então, fica tudo basicamente desregulado, né, dentro do nosso corpo. E a gente acha, quando você, por exemplo, não dorme o suficiente, você já acorda estressado. Aí você pega o trânsito para trabalhar. É mais estresse ainda. Você chega no trabalho, muita coisa para resolver e tudo, acaba levando os problemas do trabalho para casa. Então, isso acaba acarretando em muitas coisas. Nossa, e aí a gente tem que, de uma certa forma, reduzir ou, ao mesmo tempo, equilibrar. Exato. Porque, às vezes, se está exagerado, você tem que dar uma reduzida. E aí você tem que equilibrar. E tudo isso acontece com a alimentação. O intestino está no meio dessa história? Tá, sim. Por exemplo, as pessoas que têm problemas, principalmente síndrome do intestino irritado. Às vezes ela dá um pico de ansiedade e começa a dar uma desregulada, a pessoa fica muito preocupada, fica muito agitada, então ela acaba tendo esses problemas. Aquela frase que é bem antiga, desembrulhe menos e descasque mais. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade, é o que foi postado no nosso perfil. Então, né? Nós vamos mostrar para quem está em casa. Pronto, percebi que não estou bem. Meu intestino está funcionando bem, dores demais de cabeça, a sensação que eu tenho é que eu vou explodir. A sensação também entra nessa história com a questão do alto colesterol? Ou o alto colesterol não entra nessa história? Entra sim, porque às vezes eu estou muito ligado no 220, eu estou muito agitado, eu estou inquieto, eu estou impaciente, eu vou fazer péssimas escolhas. Então eu vou ali, um salgadinho, às vezes eu vou na esquina, compro algo ali que não seja, que não está dentro do meu plano, da minha rotina. Aí é problema. Aí é problema. Vamos então mostrar para quem está em casa, lá, como é que a gente faz para diminuir então esse cortisol, o hormônio do estresse, para que as pessoas possam entender como a gente pode trazer essa qualidade para a vida da gente. Você mostra ali alguns itens que as pessoas podem acrescentar na vida, né? Consuma, por exemplo, abacate, que são as fontes de gorduras boas. Nós temos o chá verde, produtos integrais, castanhas e amêndoas. Os vegetais verdes escuros, né, que nós temos o brócolis, o couve, nós temos a selga, a rúcula e as frutas cítricas e legumes. Frutas cítricas principais porque elas são anti-inflamatórias, fontes ricas em vitamina C. Agora sim, quando você fala do abacate, do chá verde, né, dos produtos integrais, das castanhas e amêndoas, vegetais verdes escuros, frutas cítricas e legumes, as pessoas têm que entender. Não é colocar esses produtos na tua alimentação e esquecer o resto. Exato. É você adequar, não é isso? Exatamente. Às vezes as pessoas olham para o abacate, ele é saudável. Mas à medida que ele pode, por exemplo, uma das principais funções que é regular o colesterol, ele pode aumentar seu colesterol. Tá vendo só? Da mesma forma, por exemplo, castanhas e amêndoas. Se você compra um pacotinho de castanha e come todinho, não vai adiantar. Fica difícil. Eu pego esse saquinho todo, como ainda olho pro nutricionista e digo, eu comi a castanha. Mas ele te pergunta quantas? O saco inteiro. Aí já não dá, né? Fica difícil. Ele tá pedindo para você acrescentar essa alimentação junto com outras alimentações, né? Com certeza. O abacate, eu comi hoje o abacate. Eu posso comer abacate a semana toda? Você pode ficar fracionando, por exemplo, o abacate, depois você tem as castanhas e amêndoas, o azeite de oliva também, que é uma fonte de gordura boa. Então você pode fracionar o abacate, por exemplo, em uma refeição da manhã, ou após o almoço, ou na salada. Só que também não vai colocar o abacate todo na salada, né? Verdade, as pessoas têm que saber fazer essa mistura boa, né? Isso. E tirar, com certeza, as frituras. Você vai eliminar, você vai comer? Vai comer naquele dia, naquele momento, esporadicamente. A margarina é algo que vocês totalmente retiram, né? Na mente de vocês. Não necessariamente. Por exemplo, a margarina, ela foi na vista... mesa não, né? Isso. A margarina, por exemplo, ela foi vista como uma gordura ruim. Mas, por exemplo, nós temos vários tipos de manteigas hoje. Se a gente olhar a manteiga e a margarina, são basicamente iguais as calorias. Só que eu tenho diferença em relação à gordura saturada da manteiga para margarina. O ideal é você reduzir o consumo, mas se você tiver problemas com colesterol alto, o ideal é você retirar
da sua alimentação. Totalmente, né? Agora sim, quando a gente fala também da margarina, tem momentos que você não sabe, né? Hoje a mídia de venda de produtos, ela pega a gente assim de um jeito, né? Você com muita pressa, você chega, tá lá, isso aqui, manteiga. Às vezes ela não é uma manteiga. Não é. E aí você acaba, aquela velha história, comprando gato por lebre. Isso, você só vê o nome manteiga. Isso. E aí você se ilude, ela não é uma manteiga natural. Manteiga natural é o que o Ed traz no Vida do Campo, né? Que aí você recebe aquela manteiga maravilhosa. Mas tudo tem que ser com moderação. Tudo tem que ser com moderação. Quando a gente fala em gorduras ruins, principalmente os sucos industrializados, na relação dos sucos, você poderia, por exemplo, comer a fruta. Mais interessante, né? Você aproveita muito bem os nutrientes, sais minerais e vitaminas que você tem ali. Agora sim, pra gente finalizar esse bate-papo, eu queria só que você dissesse pra quem tá em casa assistindo o programa como fazer com que esse hormônio do estresse, né? Como essa opção de consumo aí pode, de uma certa forma, deixar realmente seu organismo bem equilibrado. Qual seria a dica para quem está assistindo o nosso programa? Regular o sono. Regular o sono é o primeiro passo. Primeiro passo, você regular o sono, manter uma alimentação equilibrada. Quem está nos assistindo, vai lá no meu perfil e pega aquelas dicas. E primeiro, e depois, regulou o sono, uma boa hidratação, alimentação equilibrada, exercício. Pronto, aí tá 30, 40 minutos por dia, uma caminhada, uma bicicleta, tá ótimo. Olha aí que coisa boa, né? Então, mês de agosto começou, não vem mais com desculpinha de férias, né? Eu dei umas pedaladas. Carnaval, Semana Santa, férias, passou. Eu dei umas pedaladas boas nesses dias que eu estive descansando, viu? Esqueci, assim, anulei tudo e fui cuidar só de mim um pouquinho, e é bom. Todo mundo tem direito, né? Comi, obviamente, porque não tem como deixar de comer. A gente come, dá umas pedaladas, dá umas caminhadas, dorme, né? Aproveita, desestressa, né? Desestressa, é bom. Com certeza, todo mundo tem direito, né? Muito bom. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Nutri Paulo Martins, está lá o link na descrição e também nós temos o WhatsApp lá no link da bio. Tá certo, muito obrigada, tá? Continue aqui com a gente. Depois de a gente ter conversado com o nosso querido Paulo, com essas dicas maravilhosas, presta atenção, ninguém quer ver você estressado, mas também ninguém quer ver você desanimado. O que a gente precisa, então, olha o passo. Dormir bem. Geralmente é interessante, ei Paulo, a gente pensar em escolher um horário X, por exemplo, quem estava de férias passou os horários. A gente não pode dizer que isso não foi verdade. As crianças, os adolescentes, eles invadiram o horário da noite. Essa é a verdade. Muitos deles. Mas, por exemplo, saímos das férias. Qual seria a dica como nutricionista? Por exemplo, você desliga de tudo, celular, redes sociais, deixa o celular de lado, vai ali 10h30 da noite, 11 horas no máximo, e aprofunde no seu sono. Olha como você tá sendo maravilhoso. Tá sendo bonzinho. Não vem com história de que ele não tá dando dica pra você não, hein? Ah, mas 8 horas da noite, não, gente, é de pessoas pra pessoas. Mas o interessante é, se você der uma parada ali umas 9, 9h30, 10 horas, já começar a dar uma desligada, já deixa os aparelhos de lado, já não dá muita atenção para algumas coisas, o sono vem de boa. Bem, o importante, por exemplo, de 6 a 8 horas de sono, mas se você tiver problemas, você acorda 3, 4 vezes na noite, aí você já tem que procurar saber o que está acontecendo.